Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nesse domingo possamos caminhar juntos, de mãos dadas, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o rumo à eternidade. Que o meu domingo e o seu domingo seja na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, certo? O oxigênio puro que nós respiramos, o alimento que nós comemos, tudo vem de Deus. Então, que nós possamos agradecer esse grande Deus por tudo isto. Amém? E que nós também possamos dizer assim, né? Quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre crianças, né? Porque Deus compara o reino dos céus a uma criança, certo? Por quê? Porque a criança é inocente, a criança não guarda mágoa, certo? Então é por isso que Deus compara o reino dos céus a uma criança. Vamos para a Bíblia então, vamos ler aqui alguns versículos no livro de Mateus capítulo 18, tá? Então Mateus capítulo 18, versículo 2, né? Vou dar uma introdução aqui. Os discípulos estavam, certo, discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. E aí, então, eles fazem uma pergunta para Jesus, quem será o maior no reino dos céus? Aí, então, vem a resposta de Jesus, né? Mateus 18, versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, e colocou no meio deles, né? Veja bem, meus irmãos, Jesus aqui estava, então, falando para eles, né, que o reino de Deus, certo, é comparado a uma criança, certo? Como eu disse, uma criança, ela é inocente. Você hoje pega seu filho, a sua filhinha, dá umas palmadas, né? A criança chora e daqui a pouquinho ela já está te abraçando, ela já está te beijando. Uma criança, ela é inocente, certo? Ela tem uma sinceridade pura no coração, uma sinceridade mesmo extraordinária, certo? Versículo 3. E disse, em verdade vos digo, né, que se não converterdes e não tornardes como crianças, né, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja bem, então Jesus, ele dá essa resposta aos discípulos, né? Se vocês não se tornarem, né, como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. E não é só para os discípulos, não, e é hoje para nós também, né? Jesus avisa, né, que sem uma mudança radical, sem a gente se converter, sem a gente se tornar como uma criança, não há nenhuma possibilidade de nós entrarmos no reino dos céus, certo? Veja bem, ser como uma criança aqui significa, né, adotar as virtudes, né, de uma criança que tem o coraçãozinho sincero, coraçãozinho puro, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é gratificante. Quem é que não gosta de criança, né? Os meus filhos já são adultos hoje, mas eu amo criança. Tenho a minha netinha do coração, que é a minha alegria, certo? Então, criança é tudo de bom. Amém? Versículo 4. Lembrando que a gente está em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança será o maior no reino dos céus, né? Portanto, aquele que se humilhar como essa criança será o maior no reino dos céus, né? Deus é maravilhoso, né?
No reino de Deus, os valores são invertidos, né? O maior não é o que manda, mas é o que serve, certo? A criança é um símbolo máximo, certo? Da humilhação saudável. Mas eu vou explicar. A criança é humilhada? Não. A humilhação saudável aqui não é no sentido da gente pisar na criança, mas de se reconhecer que somos dependentes do grande Deus. Porque as crianças, certo? Elas são dependentes dos seus pais, elas são dependentes dos seus tutores, certo? Com muito carinho, amor e respeito. Então nós somos aqui também dependentes do nosso Pai Celestial, certo? Porque nós somos filhos, né? Isso é maravilhoso, né? Jesus define que a verdadeira grandeza, ela nasce direto aqui, ó, do coração, certo? A verdadeira grandeza, mas não é a grandeza para se exaltar, é a grandeza de ser servo, de se humilhar. Ela nasce do coração porque o coração não tem arrogância, não tem orgulho, não é invejoso, certo? Então é isso, né? A palavra de Deus diz, né? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado, certo? O versículo 5, Mateus 18, 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança, né? Tal como ela está, a mim o recebe. Eita glória! Esse versículo aqui é demais, meus irmãos. Jesus está dizendo para mim e para você, aquele que receber uma criança, recebe Jesus também, certo? Então você quer receber Jesus no seu coração, na sua vida? Trate bem uma criança, receba bem uma criança, trata ela com muito carinho, com muito amor. Tudo que você fizer por ela, nós estaremos fazendo por Cristo. E ele disse aqui, eu vou ler novamente, é muito importante isso, tá? Essa aqui não é as palavras dos discípulos, essa aqui é a palavra de Jesus conversando, mantendo um diálogo com os seus discípulos, certo? E para nós também, ó, Mateus 18, 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como ela está, eita glória, a mim recebe, né? Quem é que não quer receber Cristo Jesus no seu coração? Certo? Isso é maravilhoso, meus irmãos. A criança, como eu disse, ela é sincera, ela não guarda mágoa. Infelizmente, nós como adulto, quando alguém, né, nos maltrata, certo? Faz alguma coisa que a gente não gosta, certo? A gente fica magoado, certo? Muitas vezes a gente perdoa, né, o ser humano, mas só com o poder do Espírito Santo em nossos corações a gente consegue isso. E muitas vezes não perdoamos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, mas tem que haver o perdão. Porque se eu não perdoar o meu próximo, Deus também não perdoará as minhas ofensas. Então, que haja perdão na minha vida e na sua, e que nós nos tornamos criança, certo? Mateus 18, 6, né? Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos, quer dizer, qualquer que maltratar um destes pequeninos que creem em mim, olha, vamos falar aqui que Jesus foi duro nessa passagem, mas é correto, eu vou ler novamente. Vou ler e concluir, que eu não concluí, certo? Mas qualquer que se escandalizar um destes pequeninos, quer dizer, maltratar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Cristo Jesus que está dizendo. Eu apenas sou instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem primeiramente para mim e depois para vocês, né? Este é um dos alertas severos de todo o Novo Testamento, né? Escandalizar, maltratar, significa fazer uma pessoa tropeçar, né? Abusar, desviar da fé ou até corromper uma inocência de uma criança.
Jesus avisa que o julgamento divino sobre quem destrói a mente ou o corpo de uma criança será terrível. Usando aqui Jesus uma forte metáfora, né, de morte, de morrer afogado com o pescoço preso numa pedra, certo? Então, Jesus, ele é correto, ele é verdadeiro, certo? E os seus discípulos aprenderam a lição. E eu tenho certeza que vocês também, ao ouvir e a ler, estudar e meditar nesses versículos, vocês também reconhecerão o amor de Deus pelas crianças. E por nós também, é lógico, né? Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezai algum destes meus pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem, certo, a face de meu Pai que estás nos céus. Então veja bem. Então aqui Jesus recomenda para mim e para vocês, não desprezeis algum destes pequeninos, né? Porque eu vos digo que os meus anjos, né, nos céus estarão sempre com eles. Então veja bem, o Salmo 91 diz assim, né? Direi aos meus anjos, né, para acampar ao redor do seu lado, que nada te aconteça. Então nós temos o nosso anjo da guarda. E aqui Jesus também recomenda que os anjos de Deus guardem as crianças, né? Veja bem, meus irmãos, os anjos da guarda defendem, né, e têm acesso diário, direto, na presença do nosso Deus, provando o valor imensurável, certo? Que os pequenos para o Criador, para o nosso Deus, eles têm grande valor. Amém? Glória a Deus. Agora, então, a gente vai pular para o capítulo 19, ok? Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eita, glória, que Deus maravilhoso, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, né? Veja bem, os discípulos achavam que Jesus estava ocupado demais com as coisas dos adultos, veja só, e tentaram enxotar as crianças para longe. Jesus fica profundamente indignado, né? Ele afirma categoricamente, né, que o céu é propriedade, né? Não é, aliás, que o céu não é propriedade das pessoas intelectuais, certo? Mas daqueles que mantêm o coração puro, como de uma criança. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra para a nossa humanidade. Eita glória, né? Mateus 21, 16, né? E disseram-lhes, ouve o que estais dizendo, né? Ouve o que estes dizem, perdão. E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, né? E tirasse perfeito amor? Olha, que Deus maravilhoso. Eu vou ler novamente. E disseram-lhe, certo? Ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e criança de leite, né? Criança que ainda mama nos seios da sua mãe, crianças de peito, tirastes o perfeito amor. Eita glória, né? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é magnífico, né? Já estamos chegando ao final, né? Agora a gente vai para o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus uma criança, né, de maneira nenhuma entrará nele. Deixa eu corrigir aqui, meus irmãos, que eu li o versículo de uma maneira errônea. Me perdoe.
Então, é Jesus dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que qualquer que não receber, certo, o reino de Deus, qualquer um de nós que não recebermos o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entraremos nele, certo? De maneira nenhuma entraremos no reino dos céus, certo? Uma criança, ela recebe um presente, né, de forma simples, né? Ela abre mãos, sorri, aceita com gratidão, sabendo que não trabalhou para pagar aquilo, certo? Então, Jesus ensina que a salvação funciona igual, certo? Não podemos comprar o céu com a nossa inteligência e nem com as nossas boas obras, certo? Precisamos aceitar o amor de Deus em nossos corações de braços abertos, certo? Com total inocência de um filho que confia no pai, total inocência de uma criancinha, certo? Eita glória, que Deus maravilhoso, hein, meus irmãos? Vamos agora para o final, o último versículo, para que nós possamos concluir com ênfase esta mensagem, tá? Então agora a gente vai para o livro de Lucas, o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 48. Acompanhe comigo. E disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós, né, todos for o menor, esse será o grande. Então eu vou explicar para vocês aqui este versículo, ok? Ó, e disse-lhes, é Jesus, viu? E disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, né? Qualquer pessoa que receber uma criança em nome de Jesus, certo? Ele diz assim, ó, recebe-me a mim. Então, recebe Cristo Jesus também, tá? E qualquer que me receber a mim, né, certo? Recebe o que me enviou. Quem enviou? Quem enviou Cristo Jesus a esse mundo? O nosso Deus, o nosso Pai, né? Recebe aquele que me enviou, porque aquele que dentre vós for o menor, esse será o maior. Então aqui está a resposta para os discípulos e para nós. Os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus, certo? Então Jesus disse, né? Olha, porque aquele que entre vós for o menor, esse será o maior, esse será o grande, certo? Então veja bem, nosso Deus, ele é justo, certo? Então que nós possamos ter um corpo de adulto, como nós temos, não tem como mudar, mas que possamos ter um coração de criança. E vocês que... Tem muitas pessoas hoje que não gostam de crianças. Já vi muitas pessoas dizer, eu não gosto de criança. Eu tenho pavor a crianças, certo? Mas a palavra de Deus é clara. Aquele que recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe, certo? E aquele que despreza uma criança, maltrata uma criança, não entrará no reino dos céus. Esta palavra é de Jesus. Eu apenas estou transmitindo. Amém? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe os seus familiares. Aonde quer que vocês pisem a planta dos seus pés, o Senhor será com vocês, igualmente para mim. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado, honrado, glorificado e santificado sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Pai, eu peço a Ti, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aonde quer que esse vídeo chegue, Pai, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a vida de cada filho seu e filha sua, os nossos irmãos em Cristo Jesus, que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas em suas vidas, e na minha também. E eu lhe agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus, hoje para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!